Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento ao homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Santa Missa que nós hoje celebramos necessitaria todo o tempo desse dia, necessitariam todas as horas do nosso dia para que nós pudéssemos celebrar dignamente o mistério que hoje é colocado diante dos nossos olhos. Nada mais, nada menos, celebramos o mistério do Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Nós, lá no Natal, vamos celebrar o dia em que o Senhor nasce, mas o dia em que o Verbo de verdade vem se fazer carne no seio de Maria é hoje. Por isso que não deixemos que a simplicidade da celebração possa apagar a grandeza desse dia, mas que durante todo esse dia possamos estar repetindo como Maria: faça-se também em mim, faça-se também em mim. E as leituras colocam diante dos nossos olhos, em primeiro lugar, dentre as tantas coisas que a celebração de hoje pode nos falar, o fato de que Deus sempre surpreende a cada um de nós. Nós vemos a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, onde Acais, por descaso, ele diz: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor teu Deus. E ao que o profeta responde à sua incredulidade: Não tentarás, mas eu te digo, eis que a Virgem conceberá. Um sinal muito maior será te dado, já que Acais esperava um simples sinal para uma libertação terrena, e lhe dá um sinal do próprio Deus que vem habitar em nosso meio. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a olhar as coisas como Deus as vê. Nós sempre apresentamos o nosso olhar muito limitado aos planos de Deus. Temos que aprender a sonhar como Deus sonha as coisas. Acais queria um libertador terreno, e o Senhor lhe dá o próprio Deus habitando no meio de cada um de nós. E do outro lado, nós, tanto na segunda leitura como no Evangelho, nos damos conta, contemplando a Virgem Maria, de uma coisa: o que a graça de Deus pode fazer com uma alma que coopera. Nós, seres humanos,
não somos nada. Mas com a graça de Deus nós nos tornamos onipotentes. E aqui o grande mistério que Maria revela a cada um de nós hoje é exatamente esse: que Deus pode fazer conosco se nós colaboramos com a graça, sem limites, sem medos, sem colocar nenhum obstáculo. Nós nos admiramos com o que Deus fez no seio de Maria, pois Deus pode fazer o mesmo no meio de cada um de nós. Por isso, do outro lado, que cada um de nós durante todo esse dia possa repetir aquilo que nós rezamos no Salmo: eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade, porque assim cada um de nós vai estar assumindo na vida a grandeza dessa festa de hoje. Como o Verbo se faz carne no seio de Maria, que Deus possa seguir fazendo-se carne através do testemunho de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja